Olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, sou o José Grajal, estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o Bitcoin, beleza? Vamos lá, ó. Aqui no gráfico da Bitstamp, o Bitcoin rompeu essas linhas de tendência de baixa aqui, ó, que carregavam o ativo desde o início do bear market e até segunda ordem, tomou suporte aqui desde o dia 13 de abril, então na última semana inteira, suporte acima dessa região de oferta aqui no tempo gráfico mensal, o que dá a entender que há uma possibilidade de o Bitcoin ter uma leve continuidade de alta, né, caso este movimento se perpetue. No entanto, quando nós paramos para perceber com um pouco mais de atenção, veja bem, o Bitcoin ele teve a sua última rejeição entre as EMAs 144, que está aqui em branco, e a EMA 89, as EMAs 144 e 89 acima da 89, né, no último rally até os 97 mil dólares. E está acontecendo a mesma coisa agora, além de estarmos tendo aqui o segundo reteste, né, dessa média móvel aqui de 377 períodos, né, EMA 7 aqui, ó, 377 períodos? Não, 987 períodos, é uma longuíssima aqui, né, que está sendo retestada, né, pela segunda vez, na verdade, nem pela primeira vez, né, está sendo retestada, foi testada aqui, né, ó, e ela foi rejeitada, está sendo retestada novamente aqui, né, de 377 períodos, não sei nem onde foi parar, eu fiz isso num outro gráfico aqui e acabei me perdendo, vamos ver de 377 onde está. Está um pouco mais acima, então é isso. A EMA de 987 períodos são os meus números Fibonacci aqui, né, que eu costumo trazer para os gráficos para tomar as minhas decisões. Então, aqui há uma confluência forte, pode haver um reteste aqui próximo a essa região de 144 períodos? Pode. E até chegar a fechar o gap que existe na CME? Também pode, mas, por hora, esse fechamento aqui é emblemático para mim, né? É bastante emblemático. Se nós viermos aqui, ó, no tempo gráfico semanal também, nesse caso aqui agora no gráfico index, no índice, né, que também é um dos gráficos antigos do Bitcoin, nós temos o reteste, eu poderia fazer isso em outros gráficos, tá, mas só estou separando o critério didático. O reteste aqui da banda de suporte do bull market, né, então essa banda de suporte do bull market está sendo retestada pela segunda vez aqui, na verdade, né, os patamares dela são 76.948 e 78.195, ó, né, esses patamares aqui estão sendo retestados neste momento, tá? E além disso, tá, nós temos aqui as médias de 144 e 233 períodos, ainda margeando, né, a ação de preço do Bitcoin por cima e por baixo, né? Então, de certa maneira, essas margens superior e inferior, que estão aqui, ó, mais ou menos nesses patamares também, né? 76, 103 e 64, 533, né? São patamares também de resistência. Você veja que não houve fechamento aqui acima da média de 144 períodos semanal. Então, nós ainda estamos aqui tecnicamente em um bear market. Nós vamos ver o que aconteceu no último bear market, aconteceu a mesma coisa. Houve 2 retestes e a gente foi para baixo. Aqui nós estamos tendo agora o segundo, terceiro reteste, para não dizer. Aqui nem houve tecnicamente um reteste, mas mesma coisa, né? Mesma coisa, até segunda ordem é isso que está ocorrendo, tá? E se nós colocarmos aqui no tempo gráfico diário, para facilitar a nossa visualização neste gráfico aqui que está mais limpo, né? O que está acontecendo? Nós temos aqui, ó, claramente, né? Vamos lá. Nós temos aqui, ó, daqui para cá, topos descendentes, né? Ó, claramente descendentes, e nós temos daqui para cá, nessas mesmas regiões, né? Daqui para cá, ó, topos alinhados, para não dizer que são ascendentes, eles são alinhados. Isso é uma divergência de baixa oculta, certo? Nós poderíamos fazer colocando aqui, ó, a ação de preço. Ó. Se a gente colocasse aqui a ação de preço, ficaria mais claro. Topos ascendentes, tá? E aqui ainda topos descendentes. Divergência de baixa, né? Também clara. E isso leva para nós a possibilidade de o Bitcoin ter a continuidade da sua correção, principalmente porque não está superando, né, essas resistências que nós deixamos claro aqui para vocês que já vem de longo prazo, né? Se nós viermos para a CME aqui, o que acontece? O Bitcoin acabou por abrir um outro gap, né? Abriu outro gap aqui com o topo 77.160 e
também aqui um outro gap que vai até 81,215, além de ter esses gaps abaixo aqui, né? Que poucas pessoas falam dos gaps aqui abaixo, né? Nós temos esses gaps abaixo que também, se os daqui deveriam ser fechados, os daqui também devem ser fechados, né? Então, de alguma forma, há gaps de ambos os lados, tá? Sendo que há essa exaustão sobre a qual nós falamos já exaustivamente, né? Se a gente vier para o tempo gráfico de 4 horas, né? Se colocarmos aqui o tempo gráfico de 4 horas, né? A gente também facilita a nossa visualização pelo seguinte, tempo gráfico de 4 horas, vou tirar as médias móveis aqui, ó. A gente tem também, ó, uma divergência de baixa, né? Aqui tem topos descendentes, tá? Com alguns desvios, tá? E aqui a gente tem, ó, topos claramente ascendentes, tá? Se a gente vier aqui, ó, com esses mesmos desvios, aqui, ó, acima dessa região aqui, sempre acima, quando vem para cá, ó, passa da região bullish, vem, quando sobe para a região bullish de novo, sai da região bullish, abaixo da linha, vai para cima da região bullish acima da linha, vem para baixo da região bullish abaixo da linha, e aqui se permanece abaixo da região bullish, né? Então a divergência está se fazendo valer, possibilidade de reversão existe, tá bom? Eu até cheguei a ver o Bitcoin em outros gráficos e consegui chegar até a um gráfico em alguma exchange, no qual isso aqui é uma linha de tendência de baixa que vem no diário também, tá? Mas eu não consigo lembrar agora, prometo fazer isso no próximo vídeo. Mas por hora vamos comparar aqui, ó, vamos comparar S&P, tá? Lembrando que S&P, né, a gente vê rapidamente aqui S&P neste canal ascendente, tá? Chegando no topo do canal ascendente e estando aqui, ó, né, fechando, né, no topo deste canal ascendente, na 414 da Fibonacci, tá? Acima da região de alta do mensal e do diário, abaixo da região de alta do semanal. E com uma tendência com uma divergência de baixa no semanal. O mesmo acontece com o Nasdaq. Nasdaq também faz divergência de baixa no semanal. Uma região um pouco mais alta, né, entre 1,414 e 1,618, fechando aqui na resistência do Golden Pocket, dessa micro região, mas também com uma divergência de baixa, ó, topos descendentes, topos ascendentes, tá? DXY mesmo tendo estado feio aí nessa semana, né, ainda fechou acima dessa linha de tendência de alta que vem desde 2008, tá? Ainda fechando com uma divergência de alta também aqui local, né? Então, enquanto não fechar abaixo dessas linhas aqui, ó, de 97,66, que é a confluência da 68 da Fibonacci, do Golden Pocket, e, enfim, né, para pelo menos vir buscar essa base desse canal lateral aqui que a gente tem entre 100,2 e 96,8, né, o que seria plausível por ter rompido essa cunha descendente aqui, ó, atingir essa região aqui de baixo. Enquanto isso não ocorrer, a gente pode pensar que vai fechar o gap aqui, ó, e que isso aqui pode até continuar com o gap aberto. Pode vir aqui para baixo? Pode, né? E aí isso dá um respiro a mais para o Bitcoin e as ações norte-americanas para esse movimento de alta. Por último, para fechar aqui, ó, o S10Y, que é o Tesouro de 10 anos, também fazendo o mesmo movimento que o DXY, tá? Cunha descendente aqui, pode romper para cima, ao mesmo tempo que tem aqui, ó, de alguma forma, até uma divergência de baixa, de leve, né? Mas, via de regra, não é uma divergência de baixa, tá? E ali no caso de DXY teve uma divergência de baixa, mas aqui, em ambos os casos, a tendência é romper para cima. Por fim, petróleo. Petróleo está fazendo uma divergência de alta, ó. Topos ascendentes, topos descendentes, ainda também faz essa cunha descendente que tende a romper para cima, né? Se a gente for um pouco empolgado aqui, a gente pode fazer dessa forma, né? Então, tende a romper para cima, pode ainda corrigir um pouquinho pelo que a gente está vendo aqui, ó, né? Nessa região aqui, tá? Mas está aqui agora, segurou a 382, está aqui fechando dentro do Golden Pocket, né? Pode com essa divergência vir para cima. Nós temos aí diversas questões geopolíticas mal resolvidas e isso gera esses tipos de divergências mesmo, tá? Então tudo incerto, Bitcoin ainda em resistências significativas, tá? Este movimento em Nasdaq e S&P nós mostramos aqui estão diante de divergências de médio e longo prazo no tempo gráfico semanal. Então, por hora para nós, continuidade do bear market, mesmo o Bitcoin podendo atingir ainda níveis de fechamento dos gaps de alta antes de dar este segmento para baixa. No entanto, já mostramos para vocês aqui, elencamos elementos importantes para fazer crer que não passando, que não se mantendo acima de 76,2, né, a tendência, apesar de ter tomado esse suporte aqui, a tendência é revisitar os níveis inferiores. Pode ser que agora seja o momento de uma correção mais aguda. Se assim não for, né, antes disso teremos aí uma continuidade e acreditamos pessoalmente que isso é
rally corretivo para cima em um bear market para continuidade de baixa ainda, beleza? Então espero ter ajudado vocês. Lembre que isso não é aconselhamento financeiro, estou dando as minhas impressões sobre o mercado. Lembre de curtir, compartilhar com aqueles que vocês acham que podem se interessar por esse conteúdo, tá? E vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Lembre-se de visitar o nosso X-Threads e o nosso canal do Telegram, sempre gratuito. Forte abraço.